Noite, Arena! Glória a Deus! Vamos dar início aqui a mais uma arena para a glória de nosso Deus, amém? E hoje nós vamos estar conversando sobre o medo. Nós temos, nessa série de palavras, Unlimited, nós temos falado, de situações, de coisas, que vêm tentando nos paralisar, que vem para nos fazer parar, que vem para nos roubar, para nos impedir de conquistar e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E essa série nos mostra, nos traz a lembrança. Todo sábado nós estamos aqui falando sobre isso. Nós estamos aqui trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos aqui refrescando a nossa memória, lembrando que nós temos um Deus ilimitado e que esse Deus ilimitado habita dentro de nós, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Que nós temos em nós as condições, de ser ilimitados, de vencer, de romper com tudo aquilo que se põe, ou se coloca sobre nós ou diante de nós como limites, como uma limitação. E hoje nós vamos estar falando, dessa limitação, desse limite, que muitas vezes o medo se torna em nossas vidas. Amém? Quem aqui sente medo? Ou já sentiu medo? Graças a Deus, gente. Tudo gente aqui não tem robô. Eu também não sou robô. E você aí? Você que está em casa, você já sentiu medo diante de alguma situação, diante de algum risco, real ou aparente? Você já sentiu medo? Se sim, bem-vindo ao time. Quero dizer que você também não é robô, que você também é alguém real, alguém normal. Todos nós estamos sujeitos ao medo, Todos nós estamos sujeitos a ele. O medo surge quando nos sentimos incapazes de dar solução a algo, incapazes de fazer alguma coisa. Sentir medo diante de algo difícil é quase inevitável, E nós não somos fracos por conta disso. Muitas vezes nós nos achamos fracos, incapazes por conta do medo. Mas eu quero te dizer que você só se torna realmente alguém fracassado, quando esse medo consegue te paralisar, te impedir de vencer. Amém? Nós temos mais para conversar sobre isso nessa noite, mas eu quero, antes disso, ler com vocês lá no livro de João, João 16, 33. João 16, 33, eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando aí comigo. Na minha tradução diz assim, neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa linda, O Senhor Jesus nos deixou essa palavra. O Senhor Jesus nos conscientizando, e mostrando para nós que Ele tinha consciência que nesse mundo nós passaríamos por aflição. E Ele se mostra compreensivo, Ele se mostra alguém que entende, que entende o que é isso, até porque ele foi homem, ele passou, ele viveu o que nós vivemos, ele sentiu medo, Jesus passou por aflições, só que Jesus nos deu um grande exemplo de alguém que diante do medo não se tornou um covarde, não se tornou alguém que paralisou, muito pelo contrário, Jesus diante de um medo, é bem propício nós falarmos sobre isso, Nós estamos no meio, estamos aí vivendo esse momento, da Semana Santa, o momento em que nós lembramos a agonia, a dor, o sofrimento de Jesus. E nós lembramos que Jesus passou por um momento de grande angústia, por um momento de medo como homem. Mas também nos lembra que Jesus, ele venceu os seus medos, medo da morte, medo da agonia, medo de algo que era aparente, que era real e que ele tinha consciência, ele sabia o que iria passar. Mas ele venceu os seus medos. E ele nos diz assim, tenha ânimo, eu venci o mundo. Em outra tradução diz que nós venceríamos também, assim como ele venceu. Nós venceríamos, porque a vitória dele naquela cruz, a vitória dele sobre o medo, a vitória dele sobre a morte,
né, que eu acredito que seja um dos maiores medos, né, que o homem tem, que a humanidade tem, é o medo da morte, é algo real, né, e é algo inevitável. Jesus, ele enfrentou esse medo, né, e ele venceu. E através da vitória dele, ele nos garantiu também a vitória. Então, é natural, é normal ter medo, né? O que nós não podemos fazer é nos deixar paralisar diante do medo. Toda célula, né, tem um momento, né, na reunião em que nós conversamos bastante sobre isso. E eu quero dizer para você que ainda não faz parte de uma célula, né, entre em contato conosco. Eu sei que todos que estão aqui no presencial já fazem parte, mas você que está no online, se você ainda não participa de uma célula, né, manda mensagem aí, ou entre em contato, né, com alguém que te enviou esse link para que você possa fazer parte, para que você possa conversar mais, né, e saber mais sobre isso, como vencer os seus medos. Amém? Eu quero pedir para vocês estender as mãos para cá. Vamos orar para que a gente dê continuidade a essa palavra, para que não seja simplesmente uma palavra, uma história contada, né, ou um momento, sabe, de simples diálogo, porque esse momento é o momento em que nós compartilhamos a palavra que tem poder de nos livrar, de nos libertar, né, de todo medo. A palavra que tem poder de nos revestir de ousadia, de coragem, de vigor, sabe, para vencer e romper contra todo medo. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, eu louvo e exalto o teu nome. Te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, rompendo os meus medos. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui ouvindo a tua palavra, recebendo de ti e compartilhando a tua palavra, que é o bem maior que eu tenho, Pai. Peço que em nome de Jesus, que não seja simplesmente o meu falar, Pai, que não seja simplesmente versículos, palavras sendo ditas, mas que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada vida, a cada mente, a cada coração, quebrando toda a corrente do medo, quebrando todo o bloqueio, toda a barreira e ajudando o teu povo não só a receber essa palavra, mas receber através dela graça, unção, força e coragem para avançar. Te dou liberdade, Espírito Santo, para falar comigo, para falar através de mim. Em nome de Jesus, me coloco à sua disposição. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Você está pronto para vencer os seus medos e se tornar uma pessoa unlimited, uma pessoa ilimitada, uma pessoa que avança, uma pessoa que conquista? Quantos aqui estão preparados para isso? Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer, se você ainda não está preparado, se você falar, olha, sinceramente, eu ainda não estou preparada, mas eu quero estar preparada, eu quero vencer. Então, abra bem os seus ouvidos e seu coração e deixa Deus, sabe, mover na sua vida através dessa palavra. Eu quero ainda ler com vocês, lá no livro de Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Você anota aí, se puder acompanhe, eu vou estar lendo aqui. Nos diz assim: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo. Eu o segurarei com a minha mão direita de vitória. Minha mão direita vitoriosa. Aleluia, glória a Deus. Jesus não simplesmente nos falou que nós teríamos aflições. Não simplesmente, sabe, nos disse que nós deveríamos ter coragem. Ele não falou assim, ó, eu passei por isso, eu venci, entendeu? E agora deixei aí o exemplo para vocês, vocês vão vencer também. Vai lá e faz. Não. Nesse texto aqui, ele diz para nós, né, para que nós não tenhamos medo. Ele nos diz aqui que ele nos sustenta com a sua mão direita, que ele nos sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão de poder. Ele não somente nos garante a vitória, ele diz que ele estaria conosco. Amém? E através do Espírito Santo, o Senhor Jesus está conosco, ele se move, sabe? Ele cuida de nós, ele nos dá a direção. Eu falei que medo é algo natural, né? Nós concordamos aqui, todos disseram aqui que tem medo, que sente medo, ou que já sentiram medo, né, em algum momento. Mas eu falei também, né, que
É natural, mas que o medo não deve, não pode nos paralisar, não pode nos impedir de avançar. Nós devemos até, diante de muitas situações, né, diante de muitos momentos em que nós sentimos medo, nós podemos fazer igual nós falamos algumas semanas passadas, aqui mesmo, né, no Arena, nós devemos parar, né, e analisar, traçar a rota, né, nos preparar. O medo pode ser algo saudável, algo positivo, né, quando é usado para isso, né? Quando nos leva a calcular, igual a palavra do Senhor diz, né? Você não sai por aí para construir ou para fazer algo sem antes calcular, ver se tem condição, tem, né, recursos e tal. Não, nós precisamos fazer. E o medo, né, pode ser saudável quando nos leva a isso, quando nos leva a parar, a analisar, né, analisar os riscos, né? Ver tudo direitinho, é algo bom, algo saudável. Mas uma vez que você viu os riscos, você vai buscar a ter todos os cuidados necessários e você vai avançar. Você não vai se permitir parar, você não vai se permitir, né, ser aprisionado, né, por esse sentimento chamado medo. Amém? Glória a Deus. Porque o medo pode ser algo que nos protege, como pode ser algo que nos escraviza, que nos impede de viver tudo aquilo que Jesus, né, já conquistou para nós através da sua morte, através do seu sacrifício. Muitas vezes o medo nos faz invalidar, né, toda a agonia que Jesus passou, toda a situação que Jesus passou. E isso não é algo bom, não é algo saudável. Eu quando estava lendo, preparando essa palavra, ouvindo a palavra, eu lembrei de Gideão. Eu até anotei alguns pontos aqui. Gideão, né, um homem que estava malhando trigo num local impropriado, né? Essa história, para nós que estamos aqui, eu conheço o rostinho de cada um de vocês, sei que é algo conhecido, mas talvez para você que está nos vendo à distância seja algo assim, não, você não se familiarize tanto, mas então, Gideão era um homem, né, que estava vivendo um momento difícil, o povo dele tudo vivendo um momento onde eles eram roubados, saqueados, né? Eles viviam aprisionados pelo medo, pela covardia de vários povos. E ele estava malhando trigo para o sustento, para o alimento do seu povo, da sua família, mas no lagar, né, no lugar que não era muito adequado, porque ele estava fazendo aquilo ali escondido, né, uma forma de se proteger, porque ele vivia uma situação de risco e de medo. E o Senhor separou, chamou Gideão para enfrentar aquela situação. E ele era um homem que estava vivendo um momento de medo. Mas quando o anjo do Senhor chegou diante dele, o anjo do Senhor falou: Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, varão valente. E parece, né, que essa palavra soa assim meio que isso é deboche, né? Não, não era deboche. Né, o anjo simplesmente foi ali usado por Deus e falava para ele aquilo, né, que realmente Deus via nele. O anjo de Deus falava para ele aquilo que era a essência de Deus dentro dele. Porque a Bíblia nos diz que Deus, ele não nos deu espírito de temor, que Deus não nos deu espírito de covardia. Não é verdade? Se Deus não nos deu o espírito de temor, se Deus não nos deu o espírito de covardia, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, não é de temor, não é de covardia. É um espírito de alguém valente, não é? De alguém corajoso. Isso não quer dizer que é um espírito de alguém que não enfrenta medo. O fato de Gideão estar ali morrendo de medo, sabe, não anulava o poder de Deus, a essência de Deus que habitava dentro dele. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, eu falo por mim quantas vezes, né? Eu olho para mim mesmo, olho para a minha limitação, e já já nós vamos falar de um homem, né, que por olhar para a situação, né, quase foi vencido pelo medo. Então, muitas vezes eu olho para mim mesmo, e quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa fragilidade, para o nosso sentimento, né, nós vemos quem? Nós vemos alguém covarde, né? Nós vemos alguém com medo. Mas quando nós olhamos como o anjo olhou para Gideão, né, e viu ali a essência de Deus, e lembrou, né, ali habita o Espírito Santo de Deus. Deus me mandou ir falar com esse homem, Deus é com ele. Então nele há sim um espírito de alguém corajoso, de valentia, de um guerreiro.
Nós só precisamos, né, dar vazão a isso, mais do que nós damos aos medos. Amém? Glória a Deus. Então não foi algo contraditório, como muitas vezes a gente pensa e às vezes a gente até acha, não. E o medo de Gideão, sabe, também não era algo assim ridículo, não. Gideão, com 300 homens, né, quando ele se colocou até, ele viu que era Deus mesmo, que assim, não era doido não. Esse moço aí não está vendo coisa não, é de Deus mesmo, né? Fez todas as provas que ele teve na ideia de fazer, né? E ele com 300 homens, né, ele lutou contra 120 mil. Você teria medo? Fala a verdade. Ou você ia falar, não, é mole para mim. É mole para mim, eu coloquei aqui, né, que dava mais ou menos 400 para cada um. Você teria medo? Fala aí, Érico, fala aí. Viesse 400 maromba contra você? Então pronto. Gideão não era um bobão medroso, né? Não, ele era um homem normal, né? E racionalmente, né, não era algo aparente, era algo real, o risco. Não é que ele corria, mas quando Deus olhou para ele, né, Deus viu além, né, da sua possibilidade, ou da sua limitação física, enfim, das suas limitações. Deus viu o poder que operaria do próprio Deus na vida de Gideão, que já estava ali. Gideão precisou olhar para isso, né, ver com os olhos da fé, para poder estar à frente, né, ser um juiz, um homem valente, como Deus o via, como Deus via ali dentro dele. Amém? Assim como o Gideão, cada um de nós temos a essência de Deus dentro de nós. Então, nós temos essência de coragem, de homens e mulheres valentes. Amém? Sentem medo, sim, sentimos medo, mas não nos paralisamos por ele. Amém? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Assim nós conseguimos, né? Essa aí é uma chavezinha para a gente conseguir ultrapassar, sabe, os medos, para a gente conseguir avançar e sermos verdadeiramente alguém ilimitado, alguém que, diante do medo, analisa, se programa, fala, eu não vou por aqui não, que aqui está mais arriscado, então eu vou por ali, mas eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Quantas pessoas, né, têm medo de se entregar, até mesmo para Deus, têm medo de se entregar por completo? Quantas pessoas você conhece, né? Quantas pessoas você já convidou até por revisão de vidas, né? E por conta do medo do que os outros vão falar, medo do que os pais vão pensar, medo do que os amigos vão pensar, abre mão, né, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Abre mão de viver o sobrenatural com Deus por conta de medo. O que o medo tem te impedido de viver? O que o medo, sabe, tem conseguido roubar de você? O que o medo tem te feito enxergar? O segundo ponto nos diz assim, ó, o medo te faz afundar, mas Jesus te faz andar sobre as águas. Isso aí lembra vocês de alguém? O medo te faz afundar, mas Jesus te faz andar sobre as águas. Lembra de Pedro, não é? Isso aí, lembra de Pedro. Pedro, um homem que errou muitas vezes, né, por ser ousado, né? Ele errou. Isso nos mostra, sabe o quê? Que o fato de nós errarmos, o fato de nós fracassarmos, não faz de nós um fracassado. O que nos faz verdadeiramente um fracassado é quando nós deixamos uma situação de fracasso, um momento de dificuldade, um momento de medo, nos fazer parar. Fracassado não é aquele que sente medo, é aquele que fracassa. Fracassado é aquele que desiste diante da dificuldade. Amém? Guarda isso, vamos levar isso para a vida. Amém? Em nome de Jesus. Um fracasso. Quantos fracassos Pedro teve? Quantas bola fora, né? Que a gente diz, quantas nega, quantas vaciladas, né? Às vezes por impulso Pedro deu. Mas Pedro também viveu um momento assim sobrenatural com Deus. Foi ou não foi? Ele pôde andar sobre as águas. Ele estava vivendo também um momento de medo, sim ou não? Sim. Ele estava vivendo um momento de medo. E era um medinho bobo ou era um medo de algo real? Real, né? Ele estava diante de um barco,
e estava passando por um momento de tempestade. Dava medo. E aí, do nada, ele vê alguém vir andando assim, ó, sobre o mar. Você teria medo, sim ou não? Fala a verdade aí. Fala a verdade, gente. Não tenha medo de falar a verdade. Teria, acho que eu, de repente, né, fazer assim, mas ia, né? De repente, até um xixizinho pelas pernas, né? De tanto medo. Eu teria medo, gente, e confesso que seria arriscado isso acontecer, né? Ele teve medo, mas diante do medo, ele já estava no barco, no meio de uma tempestade, né? De repente vem alguém que deu mais pavor ainda. Ele já estava vivendo medo mesmo, ele foi ousado. Ele falou, tá bom, esse medo aí não vai me fazer parar não. Né? Eu vou viver o sobrenatural. Ah, Jesus, é tu mesmo? Então me faz andar sobre as águas. E assim ele teve uma experiência sobrenatural. Quem aqui já andou sobre as águas? Eu também não, pois Pedro andou. Né? Ele foi ousado e os fora que ele tinha dado anteriormente não impediu, né, dele viver esse momento. Mas diante de um momento histórico, sobrenatural, tremendo como esse, ele voltou a olhar para quem? Para o homem forte e corajoso que tinha dentro dele? Foi para ele? Não. Ele começou a olhar para o mar e viu que o negócio estava agitado, né? E ele novamente teve medo. E quando ele foi novamente, né, guiado, né, e tomado pelo medo, ele afundou. Mas aí nós vemos também, né, que mesmo diante do medo, né, a palavra que nós lemos agora, ainda agora, o versículo que nós lemos, que o Senhor nos segura com a sua destra, né, com a sua mão direita, com a sua mão forte de poder, Pedro vivenciou isso também. A Bíblia não diz se foi com a mão direita, se foi com a mão esquerda, né? Mas a Bíblia diz, né, que o Senhor tomou ele pelas mãos, né, e o levantou. E assim é conosco. Então, eu quero que você diga agora para o seu medo, para as suas dores, né, que você mostre para o seu medo, para as suas dores, para aquilo que tem, sabe, te assombrado, para aquilo que tem te feito paralisar, para aquilo que tem, sabe, batido forte no seu coração, nas suas emoções. Começa a dizer para ele que você tem uma mão forte, uma destra fiel que te sustenta. Isso é promessa, isso é garantia de vitória. Nós teremos aflições. Nós viveremos momentos de medo, momentos de angústia, mas isso não pode nos tornar pessoas desistentes, pessoas fracassadas, pessoas limitadas. Os nossos medos não podem nos limitar. Amém? Os nossos medos vão fazer de nós, homens e mulheres, né, valentes, corajosos. Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que enfrenta os seus medos, que vence os seus medos e vive coisas sobrenaturais. Amém? Com Deus, com Jesus. Pedro ali, ele viu Jesus. Talvez você vai falar assim, muito fácil, né? Pedro, ele estava vendo Jesus, ele teve medo e tudo, mas ele viu Jesus fisicamente. E hoje, pastora, eu não vejo Jesus. Eu quero te dizer que pelos olhos da fé nós podemos até ver Jesus. Mas nós temos todas as promessas. Né, algo que Pedro não tinha tudo como nós temos. Né? Nós temos as promessas e a testificação de coisas que Pedro viveu, assim como tantos outros. E eu quero te dizer que você pode mais do que isso, mais do que toda a Bíblia, né, de promessas, de conto, de história, de direção para a nossa vida. Você pode ter a sua própria experiência com Jesus. Você pode ter a sua própria experiência com esse Deus. Basta você dar a oportunidade. Deixa agora de olhar para os seus medos. Deixa agora, né, de olhar para as suas limitações. Começa a olhar para essa palavra e começa, sabe, a visualizar, a sentir o homem valente, o homem corajoso, o homem poderoso que tem dentro de você, através do poder, através dessa palavra de Deus que já foi liberada sobre a sua vida, para que você possa viver momentos, sabe, sobrenaturais. Para que você possa viver, sabe, essa vida sem limites, né? Sem nada que te impeça de romper. O terceiro ponto, e já o último, nos diz, né? Fracassar faz parte do processo. Ser um fracassado é uma escolha.
Todos nós passamos por dificuldade. No mundo nós teremos aflições. Nós temos aflições. Tende bom ânimo. Eu venci, Jesus disse, né? E Ele nos garantiu a vitória. Então, verdadeiramente, ser um fracassado é uma escolha, é uma opção. Você pode escolher tomar posse dessa palavra e viver a cada dia o sobrenatural. Ou você pode romper, né, com esse sentimento de medo e ser alguém vitorioso, e ser alguém que conquista. Ou você pode viver o resto da sua vida sentindo o gosto amargo, né, do fracasso, se sentindo um homem fracassado, um homem que foi vencido pelo medo, um homem que se autoderrotou. Amém? O fracasso só existe para aqueles que desistem facilmente de seus sonhos, que quando faz a primeira tentativa e perde, e por medo não tem mais ânimo de lutar e nem de vencer. Porém, não somos fracassados quando perdemos, e sim quando desistimos daquilo que queremos. A vida é cheia de desafios. Temos sempre que arriscar. Se der certo, amém. Se não, continuaremos a lutar até conseguir. Não só uma vitória, mas também muitas conquistas, segundo a vontade de Deus. Então, muitas situações podem dar errado, assim como Pedro, né? Ele tentou várias vezes, deu várias negas, vários foras, né? Mas ele também se deu a oportunidade, né, de tentar de novo, de acertar. Ele se deu a oportunidade, sabe de quê? De aceitar o perdão e de se perdoar. Ele se perdoou pelos seus erros e ele aceitou o perdão de Jesus. E ele se tornou o quê? Mais que vencedor. Alguém que deu continuidade à história. Alguém que permaneceu sendo discípulo. Alguém que permaneceu, né, deu continuidade, né, à missão que ele tinha, apesar de ter errado várias vezes. Apesar de ter sentido medo, apesar de ter desistido em algum momento, né, ele se permitiu, né, acertar. Lá em Salmos 34:19 nos diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livrará de todas. Mais uma promessa para você se agarrar. O Senhor nos livrará de todas. As adversidades, né, os conflitos, as situações difíceis não pode te impedir de ser alguém corajoso, de ser alguém que conquista, de ser alguém que rompe. Amém? Glória a Deus. Não sabemos quais medos você tem. Eu não sei qual é a situação que te amedronta, eu sei dos meus medos. Eu sei que busco olhar para Deus quando me deparo com eles, né, quando sinto isso muito forte. E o que eu estou falando aqui para vocês, né, é algo que eu vivo na prática. Desde o início nós falamos, todos nós vivemos momentos e situações, né, que nos faz medo. Coisas irreais e coisas reais, né? Mas o que eu faço diante dos meus medos? Eu tomo posse da certeza da vitória. Eu tomo posse das promessas do Senhor. Eu tomo posse dessa mão forte, dessa destra fiel que me sustenta e que me garante a vitória. E eu convido você a fazer isso. Eu convido você a colocar diante dos seus medos essa mão poderosa, que é a mão de Jesus. Quero convidar o Edmar para subir. Em nome de Jesus, você a se colocar de pé. Eu quero te dar, estamos já nos últimos momentos, nos últimos minutos, né, dessa palavra, e eu quero convidar você, sabe, a colocar agora diante de Deus o que é que tem te ameaçado. Qual é a situação de risco que você está vivendo? O que é que tem te levado a um sentimento, sabe, de medo? O que é que tem angustiado? O que é que tem roubado a tua paz? O que é que tem te feito sentir, sabe, alguém limitado, alguém incapaz? O que é que, sabe, que tem tentado vir forte no seu coração, com poder de desmentir, né, ou de negar as palavras que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? Tudo aquilo que Deus já tem declarado sobre mim e sobre você. Nós vamos declarar agora em nome de Jesus que todas essas situações, que todas essas questões,
que todas essas ameaças, que todo esse sentimento de fracasso, que todo esse sentimento de fraqueza ou de incapacidade foi levado na cruz, foi vencido pelaquele que venceu a dor, pelaquele que venceu o medo, pelaquele que venceu até mesmo a morte. E foi levado por ele. E foi dado por ele através dessa situação, através desse momento em que ele enfrentou a sua angústia e seu medo. Foi nos dado por ele, foi conquistado por ele o nosso direito de ser mais que vencedores. O direito de sermos, sabe, ilimitados. O direito de ser alguém que avança. O direito de ser alguém que usa o medo para se defender, para se programar, para se planejar melhor. Mas que não usa o medo como desculpa para paralisar. Não usa o medo como muleta. Alguém que não deixa o medo te roubar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Ser forte e valente para vencer os seus medos, em nome de Jesus. Em nome